A espada que perseguiu Cristo se voltou contra os seus perseguidores. Quando Judas traiu Jesus e o entregou aos soldados romanos, a mando e sob a influência do sumo sacerdote do templo, o apóstolo Pedro, em um ato de desespero, tentou defender Cristo. Então Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Porém Cristo disse para Pedro guardar a espada, curou a orelha do servo, e Cristo disse uma profecia: aquele que com espada fere, com espada será ferido. Muitos líderes religiosos alegam que Cristo repreendeu Pedro, e Cristo está ensinando que os cristãos não podem se defender. Porém não é esta a fala de Cristo. O que Cristo fez foi uma profecia. A mesma espada dos romanos que estava o perseguindo também veio contra aqueles que o perseguia. Então a espada dos romanos veio sobre Jerusalém e destruiu o templo. Sim, o templo do sumo sacerdote que perseguia Cristo. No ano 70, a profecia que Cristo disse se cumpriu. Porque o templo foi totalmente destruído, queimado, a cidade ficou arrasada, muitos judeus morreram, muitos foram vendidos como escravos, exilados. Eles ficaram sob o domínio dos romanos e até nos dias de hoje não existe templo. O próprio Império Romano, que participou da perseguição e da execução de Cristo, voltou-se contra Jerusalém e destruiu o templo. Deus nos estabeleceu uma lei espiritual, e ele diz que tudo aquilo que o homem plantar, o homem também colherá. E todo ódio, toda injustiça e toda perseguição que foi semeado contra Cristo, o ungido de Deus, se colheu com a vergonha, com a destruição e com o exílio. E aquele que matar com a espada, necessário é que com a espada ele seja morto. E é sobre esta profecia que Deus está se referindo. Nós cristãos podemos sim nos defender. E a nossa espada é a palavra de Deus, porque Cristo não compactua com a violência, embora ele não nos impede de nos defender. Perseguir o povo de Cristo é o mesmo que perseguir o próprio Cristo. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, Cristo apareceu para ele e perguntou por que Paulo o perseguia. Então o apóstolo Paulo perguntou quem é que falava com ele, e Cristo se identificou: eu sou o Cristo, aquele que você persegue. Todos aqueles que são perseguidos por causa de Cristo serão vindicados, mas os perseguidores enfrentarão o próprio Cristo como juiz.